Magnósias e magnósios do meu coração, beleza? Hoje eu vim falar sobre um assunto um pouquinho polêmico, que é igreja tóxica. Mas como assim? Igreja tóxica? A igreja é a casa de Deus. Então, meus amores, a igreja somos nós. E nós podemos ser tóxicos para as pessoas, sim. Não é porque fazemos parte de uma instituição que somos bonzinhos, que somos santinhos e que não podemos realmente prejudicar alguém. Todos os anos, a quantidade de pessoas que se batizam é grande, mas também é muito grande a quantidade de pessoas que saem da igreja. Ai, Ingrid, mas quem sai da igreja é porque nunca amou Jesus de verdade. Ai, Ingrid, quem sai da igreja é porque a carne fala mais alto. É fácil pensar assim, né? Porque assim tira a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade, né? Como igreja, na vida das pessoas. A igreja não é o templo, a igreja não é a instituição, a igreja somos nós. E muitas vezes eu vejo que nós como igreja estamos totalmente longe do evangelho verdadeiro. Eu vejo uma certa distância, sabe? Na verdade, uma distância muito grande. Nós somos cheios de religiosidade e nós achamos que isso é o bastante, vamos falar a verdade. Então é muito fácil acharmos que nós não temos culpa, né? Enquanto igreja, repito, não instituição, enquanto pessoas. Quando uma pessoa se afasta, nós não tomamos para nós a responsabilidade. É mais fácil dizer que ela foi fraca e voltou para o mundo. É mais fácil dizer que ela nunca amou Jesus de verdade do que dizer, nossa, realmente eu fiz alguma coisa ou realmente algum irmão fez alguma coisa para que aquela pessoa se afastasse. A maior parte das pessoas se afastam da igreja por causa das pessoas da igreja. E muitas vezes eu tenho vontade de sair da igreja sim, porque realmente é muito difícil ver Deus nas pessoas às vezes, sabe? Então assim, como eu tava dizendo no vídeo passado, onde eu falei, eu acho que não ficou bem claro, quando um membro novo entra para a igreja, existe todo um cuidado e a gente vai caminhando e tal, né, e vai sendo acompanhado. E as pessoas têm cuidado muitas vezes com o que falam, mas às vezes nem sempre, né? Mas tem um pouco mais de cuidado com um membro novo. Com o passar do tempo, as pessoas vão se mostrando. E aí, depois de um culto, no almoço, dando a falar mal das pessoas. E aquele novo membro, por mais que já tenha assim um ano, vamos dizer assim, ainda é novo, passa a assistir tudo aquilo. E muitas vezes eu me questionei, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Sabe, o que eu tô fazendo com essas pessoas? Eu não admiro essas pessoas. O que essas pessoas estão fazendo? E as coisas ainda pioram quando temos um tempo de igreja, porque aí o povo já tá escrachando, sabe? Nós vemos, sabe, diversos problemas e picuinhas e muitas vezes eu vejo que nós não temos a noção da nossa responsabilidade para com as pessoas. Se você ler Êxodo 20, você vai ver o quanto Deus enfatizou o nosso procedimento com o próximo. Não é à toa que a maior parte dos mandamentos se referem à nossa forma de lidar com o próximo. Se isso não fosse importante, não estaria lá nos 10 mandamentos. Para Deus isso é muito importante. E muitas vezes nós nos isentamos da responsabilidade para com o outro. E eu tenho coragem sim, né, de falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas são muito assim, ó, não fala
nada de errado que acontece na igreja, não pode. Ai, as pessoas vão pensar que não são crentes. Nossa, isso vai ser um mau testemunho, meu amor. Se fosse assim, Deus não colocava na Bíblia os pecados de todas aquelas pessoas que estão lá, certo? Então, assim, é mais fácil eu me retirar da igreja do que falar. E a maioria das pessoas fazem isso. Eu vou sair da igreja, sabe por quê? Eu não aguento mais. E muitas vezes eu já pensei nisso também. E é mais fácil mesmo. É mais fácil a gente sair, né? A gente se retirar do que a gente falar sobre isso, né? Então, bom, por enquanto eu tô preferindo falar sobre isso. Eu vejo que é importante congregarmos, estar na palavra de Deus. Muitas vezes, sabe, eu já pensei em me desigrejar, mas eu vejo que não é o caminho certo a seguir, né? Então, assim, eu como igreja, enquanto pessoa, eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas. E isso não só na diferença de um novo convertido, mas a diferença na vida de todos os irmãos, independente do tempo. Por exemplo, eu tô passando assim uma fase assim de muito questionamento, né? E quanto à religião, eu tenho refletido muito sobre isso, né? Que muitas vezes eu sinto que a religião, né, que deveria me ligar com Deus, muitas vezes eu não vejo essa ponte, sabe? Não vejo essa ponte, essa ligação, não vejo essa conexão, né? Parece que igreja é uma coisa e Deus é outra, e estão andando em caminhos opostos. Eu tenho pensado muito sobre isso, mas por mais que eu tenha essa vontade, né, às vezes, né, eu chego à conclusão de que não vale a pena, principalmente quando eu tô na TPM. Aquele vídeo passado eu tava na TPM e, tipo assim, não tem pessoas que bebem pra poder ter coragem pra falar as coisas. Pra mim, TPM é igual cachaça. Eu fico com coragem de falar qualquer coisa. Eu falo tudo, sabe? Então é pior que cachaça. Parece que eu tomei os goró dando a falar. Então hoje já estou bem melhor. Então eu estou rindo, né, meus amores? Nós mulheres somos assim. Temos vários humores durante o dia. E eu nem acredito que eu chorei no vídeo, gente. Mas assim, né? Bobagem. Faz parte. Mas assim, realmente a gente sente, né, meus amores? A gente sente, e eu acho importante nós falarmos sobre isso, sobre essa questão de termos cuidado com o outro, da nossa responsabilidade como igreja, sabe? Como pessoas, a sermos bênçãos na vida, não só das pessoas que não conhecem a Jesus, como das pessoas que conhecem a Jesus, né? Nós sabemos que a igreja é um hospital, né? No sentido figurado da coisa. Então, eu gosto um pouco dessa ilustração. A igreja é o hospital e Jesus é o médico, né? E no hospital existem enfermeiros, técnicos, e existem as pessoas que estão doentes. Só que muitas vezes, nós que estamos muitas vezes cantando e pregando, que vamos dizer assim, que somos os técnicos de enfermagem, que somos os enfermeiros, muitas vezes não temos o direito de ficar doentes. E, por exemplo, eu já passei por várias fases, né, altos e baixos na vida cristã, em que eu realmente, sabe, já me abri com alguém, a pessoa vira pra gente muitas vezes e fala, mas você prega, mas você canta. Gente, como se nós não tivéssemos o direito de enfraquecermos, sabe, a gente não quer enfraquecer, mas às vezes acontece, a gente enfraquece. Então, aí é nesse momento em que há um revezamento, uma mudança de plantão, e eu, né, saio da posição de técnica pra virar uma paciente, né? E ali uma outra equipe vai cuidar de mim.
Então eu vejo a igreja como se fosse realmente um hospital, mas que realmente é preciso haver um revezamento, em que não só as pessoas novas, os pacientes novos adoecem e precisam ser assistidos, quanto os mais antigos, né? Aqueles que já trabalham lá. Todos nós ficamos doentes em algum momento da nossa vida. Então, assim, meus amores, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, né? E nos chamar à responsabilidade enquanto igreja, enquanto pessoa. Igreja sou eu e você. Nós temos responsabilidade com os outros. E nós devemos ter essa consciência. O que eu posso fazer para ser melhor para o meu irmão? Sabe? Se calar a boca, né, e não falar mal já é uma grande coisa, certo? Mas as pessoas têm um hábito horrível de falar mal, infelizmente. Se você for confiável dentro de uma igreja, já é uma grande coisa. Isso daí, então, é uma coisa espetacular, porque você já viu como os assuntos das comissões vazam? Eu não posso, gente, sinceramente, eu fico chocada como líderes de igreja têm coragem de falar tudo o que aconteceu numa comissão. Quem votou sim, quem votou não, o que aconteceu. E ao longo dos anos a gente vê quanto faltam pessoas confiáveis, que muitas vezes na liderança, né? Na liderança nós não temos a noção da responsabilidade que é estar numa liderança de igreja. Você precisa ser confiável, você precisa ter amor, sabe? Você precisa, sabe, querer cuidar das pessoas e não punir as pessoas. Muitas vezes eu parei, sabe, um pouco assim de... Eu tenho horror à comissão agora, porque as comissões que eu fui, eu vi muito aquela coisa assim, errou, vamos punir, sabe? Não punir para, não disciplinar para salvar, mas punir, pedir a cabeça das pessoas. Isso é horrível. E eu fiquei horrorizada, sabe? E por fim eu falei, olha, eu não quero mais isso, porque isso me faz mal, sabe? Então nós temos essa missão de pregar o Evangelho e levar Jesus, que é a salvação, às pessoas. Mas não só aquelas pessoas que estão lá fora. Nós precisamos dessa manutenção, porque na verdade é difícil permanecer na igreja. É muito difícil permanecer na igreja. E precisa-se de muito amor para fazer essa manutenção. Precisa-se de cuidado. Certa vez um jovem falou comigo, né, assim, poxa, eu cheguei na igreja tarde, e aí uma determinada pessoa falou assim, ó, isso é hora de chegar na igreja, isso é hora de chegar na igreja. Ai, eu respirei fundo, né? Aí eu falei, não, mas essa pessoa é meio louca, deixa pra lá, não liga e tal. Essa pessoa é meio doida, sabe como é que é, enfim. Mas assim, depois a gente fica pensando nisso, sabe? Como é diferente, sabe? Você chegar, você vê uma pessoa chegar atrasada na igreja e você fala assim, que bom que você tá aqui, que bom que você veio. O que importa é que a pessoa veio, sabe? É a presença da pessoa. E daí, se você quer realmente ajudar a pessoa a chegar cedo na igreja, você fala assim, olha, o culto estava tão bom, você ia gostar muito, sabe, de ter vindo mais cedo, porque, olha, foi incrível. Então, assim, existem formas de falar. Eu aprendi isso no casamento, que nós podemos falar qualquer coisa, desde que saibamos como falar.
desde que tenhamos amor o bastante para falarmos o que queremos. Nós podemos falar tudo, absolutamente tudo, mas devemos saber como falar com as pessoas, sabe? Eu já saí da igreja também, já revoltada, eu não volto mais, né? De vez em quando a gente tem uns irmãos meio perturbados, né? Que parece que estão com um demônio no corpo, que sempre tem uma palavrinha ruim pra falar pra você. Então, assim, eu nunca respondi assim, e olha que eu tenho a personalidade bem forte. E eu fico mais, eu procuro sabe, eu fico mais chateada, assim, dentro do coração, sabe? Em outras situações, não. Minha tendência é dizer aquilo que eu penso, mas tem situações que você, né, você fala, cara, eu não vou falar isso, porque o irmão vai gerar um desgaste, e aí depois tem aquela vitimização, nossa, fulano falou comigo. Então eu evito, eu faço cara de maluca, eu faço finge demência, sabe? A gente tá aqui assim, tá. E procura, ó, deixar pra lá. Mas ao longo do tempo isso vai acumulando e a gente fica de saco cheio, né, meus amores? Que nós possamos ter esse cuidado com o outro, que nós possamos ser diferentes e ver como falamos as coisas, porque às vezes a pessoa não tá num dia legal. E às vezes é isso aqui, ó, pra pessoa sair da igreja. E daqui pra frente, saiba que você é responsável também, sabe? E se por algum acaso, alguém vier reclamar com você, ficou magoado com algum irmão, procura pacificar, procura abraçar, sabe? Falando em abraçar, eu vi um negócio muito doido, né, que eu achei muito esquisito. Uma terapia em que uma mulher abraçava a outra e a pessoa que era abraçada chorava.